Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tínhamos viajado a Piquete, interior de São Paulo, naquele final de semana. Seria o batizado do bebê do meu cunhado. Era o primeiro filho dele e da esposa. Eles estavam numa felicidade que não tinha tamanho. Eu e o Josias também estávamos felizes, porque tínhamos sido convidados para padrinhos do menino. Toda a família do meu marido era de lá de Piquete. A gente se conheceu quando ele veio trabalhar aqui em Curitiba e desde então nunca mais nos desgrudamos. Apesar de estarmos juntos há 5 anos, até um pouco mais, não tínhamos filhos, porque de comum acordo preferimos deixar um pouco para depois. Eu queria primeiro me formar na faculdade, me firmar num emprego, enfim, conquistar uma carreira, para só depois pensarmos assim de uma maneira bem objetiva em termos o nosso primeiro bebê. Aquela era apenas a segunda vez que eu ia passar lá na cidade do Josias, porque nossa vida era tão corrida, a gente não tinha tempo para nada. Chegamos na sexta-feira à noite e ficamos hospedados na casa do irmão do meu marido. E olha, fomos tão bem recebidos. Todo mundo, repito, na maior felicidade, nem poderia ser diferente, né? Conheci meu sobrinho, quer dizer, meu afilhado, que eu só tinha visto por fotografia, e era um menininho tão lindo, sabe? Sabe aquele menino assim, que só de olhar para a carinha dá uma sensação gostosa? A sogra do meu cunhado também estava ali na casa, e a esposa dele me disse uma coisa que, para ser sincera, na hora, eu não acreditei muito. Você sabe que a dona Dalva sabe ler a sorte das pessoas, Rosana? Você não quer que ela veja a tua mão? Ler a minha mão? Ah, sei lá, Simone. Essa coisa é tão antiga. Não sei se eu acredito muito nisso, não, viu? A verdade é que realmente nunca botei muita fé nesse tipo de abordagem, sabe? Coisa de adivinhação. Como que alguém pode adivinhar o futuro de outra pessoa? Para mim, o futuro pertence sempre e apenas a Deus. Ele é que sabe da nossa vida, do que vai acontecer, do nosso futuro. De todo modo, a Simone acabou me convencendo a deixar que a velha lesse a minha sorte. E olha, essa mulher me falou tanta coisa. Jogou cartas, leu minha mão. Só que juro, tudo que ela me falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Embora ela tivesse dito coisas que já tinham acontecido e que pouca gente ou ninguém sabia, o que me deixou assim, meio desconfiada, porque... Agora, em relação ao futuro, não dei bola. Para mim, tudo não passava de conversa fiada. Não seria agora que eu iria acreditar. Só que, naturalmente, não falei isso para ela, até para não ofender a pessoa. Respeitei os tais poderes que ela dizia que tinha. Ela falou, por exemplo, que eu era uma mulher muito batalhadora, que não desistia facilmente dos meus sonhos e que carregava uma frustração dentro de mim por ainda não ser mãe, mas que logo teria uma grande surpresa nesse sentido. Isso só para ficar no exemplo. Pelas tantas, meu marido, que estava ali do lado, acompanhando tudo, pediu que ela visse a sorte dele também. Ao contrário de mim, o Josias sempre foi assim, mais crente, sabe? Já levava um pouco mais a sério essa coisa de adivinhar o futuro. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita e desagradável também. Dona Dalva começou a ler a sorte ali do meu marido e, pelas tantas, a sua expressão mudou. Não sei se foi alguma coisa ruim que ela viu ali no futuro dele. Só sei que o semblante dela ficou esquisito. Olha, e foi uma coisa assim tão repentina e tão brusca que ela parou de ver a sorte dele antes mesmo de falar alguma coisa. Diz que tinha sentido uma indisposição, aí pediu um copo d'água para Simone e simplesmente parou. Podia ser impressão minha, mas
Não sei. Embora eu nunca tenha acreditado nessas coisas, me pareceu que ela tinha visto alguma coisa ali, naquele baralho. E depois na mão dele, que a tinha deixado daquele jeito. Uma coisa que a tinha perturbado. De todo modo, ela não quis falar nada e também não quis continuar a ver a sorte do Josias. Simplesmente disse: puxa, me deu uma coisa esquisita aqui no peito. Tô sentindo até falta de ar. Depois eu jogo as cartas para você, tá bom? Olha, o Josias, tenho certeza que não percebeu nada. Na verdade, eu acho que ninguém além de mim percebeu. Porque eu estava prestando muita atenção no jeito daquela mulher. E notei que ela mudou assim que começou a mexer naquele baralho. Não sei. A sensação que eu tive foi de que ela tinha visto alguma coisa ruim, que a deixou preocupada. E depois do baralho, ela inclusive pegou a mão do Josias, deu uma olhada assim, e a sua expressão se tornou ainda mais séria. Eu fiquei ali me perguntando, embora, repito, nunca tenha acreditado nessas coisas, será que ela leu alguma coisa, ou viu alguma coisa no futuro dele e não quis falar nada porque a coisa é ruim? É engraçado, né? A gente não acredita, mas numa hora dessa fica preocupado. Eu fiquei muito, mas muito preocupada. E como não ficaria preocupada, meu Deus? Era algo sobre o meu marido. Olha, custou a sair de mim aquele mal-estar. Ainda bem que logo alguém puxou outro assunto e não se falou mais naquilo. No entanto, eu continuei daquele jeito, pensativa, sem conseguir tirar os olhos da dona Dalva. Depois, quando a gente deitou, inclusive, eu até comentei com o Josias sobre isso. Perguntei se ele não tinha achado esquisito o jeito dela, mas ele falou que não tinha nada a ver. Que era melhor a gente esquecer aquilo e dormir. No sábado pela manhã, fomos visitar alguns parentes do Josias, inclusive a mãe dele, minha cunhada. E na parte da tarde, sabe, não apenas a mãe dele, minha cunhada e a gente, mas tinha outras pessoas também, outros parentes. Acabamos indo a uma cachoeira. Olha que lugar bonito, viu? Parecia um paraíso. Fomos num grupinho de 8 pessoas. Todo mundo parente do Josias. E pensa numa tarde gostosa. Aquela que passamos naquele rio. Estava fazendo calor. Praticamente todo mundo acabou entrando na água. Sabe, mas um calor. E como não tinha sombra perto, só um pouco mais assim do lado, todo mundo suando. Por isso todo mundo praticamente entrou na água para refrescar. No fim, depois, num momento de descuido de todo mundo, nós demos assim uma fugidinha para onde havia árvores e acabamos até fazendo amor. Ali no meio da relva, pertinho do rio, mas numa região, repito, num lugarzinho que dava para a gente se esconder. Dava para ouvir o pessoal falando e brincando lá na beira do rio e a gente ali, naquele mocó, fazendo amor. Quem nunca teve a fantasia de fazer amor assim, num lugar tão bonito? E principalmente pertinho de outras pessoas, muito verde, né? Naquela parte onde a gente estava. E como tinha árvore, tinha muitos passarinhos também. O barulho do rio correndo, as vozes dos outros 6, da meia dúzia que a gente deixou lá. As montanhas, aquela brisa fresquinha, apesar do sol de rachar que fazia. Olha, foi um momento muito lindo. Mas lindo mesmo. Simplesmente inesquecível. Que passe o tempo que passar, acho que eu nunca vou esquecer. Nunca vou tirar da memória. Depois, quando voltamos para junto do pessoal,
a gente estava escondido, né? Tinha muita árvore ali naquele lugar, mas pertinho do rio, onde estava todo mundo ali brincando, no sol, parece que todo mundo sabia o que a gente tinha feito. Tanto que tiraram até onda com a nossa cara. Até porque desconfiaram, né? Do motivo do nosso pequeno sumiço, digamos assim. Todo mundo brincou com a gente. Olha, repito, foi um dos melhores dias da minha vida. Confesso que até me deu vontade de morar. Não exatamente naquele momento, mas um dia, quem sabe, lá em Piquete, de tão lindo que era aquele lugar. No domingo, batizamos o nosso afilhado. Depois teve o almoço para comemorar. E olha quanto tempo que eu não passava momentos como aqueles. Pena que logo depois do almoço, a dona Dalva veio conversar comigo. E acabou me falando uma coisa que voltou a me deixar preocupada. Juro que eu nem estava mais pensando naquilo que tinha acontecido quando ela foi ler a sorte do Josias. Só que aí, ela tratou de colocar aquela sombra sobre mim. Rosana, cuida do teu marido, viu? Quando vocês voltarem lá para a casa de vocês, pede para ele dar um pouquinho mais de atenção para a saúde. Parar de jantar muito tarde, à noite. Ué, por que a senhora está dizendo isso? Por acaso a senhora viu alguma coisa ruim aquele dia? Filha, eu não sei o que eu vi. Mas é sempre bom a gente cuidar da saúde, sabe? Se preocupar com quem a gente ama. Você não acha? Olha, essa mulher não falou nada assim de modo muito claro. Só que eu não sei. Parecia até que ele estava me dando um aviso. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Para resumir, pegamos a estrada de volta a Curitiba por volta das 3 horas da tarde e desde o começo isso me deixou ainda mais preocupado. O Josias estava se queixando de um certo desconforto. Meu Deus, aí juntou tudo, né? O conselho, o aviso, entre aspas, que aquela mulher tinha dado, aquele mal-estar dela aquele dia, quando ela começou a ver a sorte do meu marido, e agora ele sentindo aquele mal-estar. Diz que o que tinha comido não tinha caído bem no estômago. Ele estava sentindo um peso. Eu já tinha notado mesmo que ele estava meio pálido. O fato é que, pelas tantas, acabamos parando num posto para ir ao banheiro, beber alguma coisa. Eu preferi esperar ali mesmo no carro. Ele foi e na volta, não sei, mas parecia que ainda tinha algo de errado com ele. Ele comprou uma água mineral, comprou até um desse sal de fruta para o estômago. Não sei. Por exemplo, quando ele estava voltando para o carro, eu percebi que ele estava caminhando de um jeito esquisito. Aí falou que quando tinha ido ao banheiro, tinha vomitado e que estava até sentindo um pouco de frio. Eu até perguntei se ele queria que eu dirigisse, mas ele falou que não precisava, que conseguia dirigir numa boa. Mas eu fiquei muito preocupada. Mas preocupada demais. Até porque não conseguia parar de pensar nas coisas que a dona Dalva tinha dito. Tanto que fui o tempo todo prestando atenção nele, no jeito dele. E era nítido que ele não estava bem. Até que, pelas tantas, ele resolveu encostar de novo o carro, porque estava sentindo aquela ânsia de novo, apesar da água, do sal de fruta, de ter vomitado. Sabe quando a pessoa aparece com sono? Ele lutava para se manter com os olhos abertos. Na verdade, ele estava quase desmaiando. Até suas mãos tremiam. De repente, ao tentar abrir a porta do carro, meu marido simplesmente apagou. Apagou e pendeu assim para o lado da porta. Olha, eu fiquei desesperada. Josias, amor, o que houve? Pelo amor de Deus, fala comigo. Tentei acordá-lo,
Mas ele não abriu os olhos. Olha só, eu sei o desespero que me deu naquela hora. Porque eu chacoalhava esse homem, mas ele continuava desacordado e não fazia nem menção de acordar. O que eu fiz? A muito custo, o coloquei ali do lado do carona e voltei ao posto em que tínhamos parado. Não fazia muito tempo. Pedi socorro. Vieram me ajudar. Alguém chamou a ambulância e desde o começo, pela reação das pessoas, dos socorristas, inclusive, era claro que tinha alguma coisa de muito errada com meu marido. Foram os piores momentos que eu já vivi. Os mais angustiantes até então. Foi um momento que eu queria apagar da minha memória. Mas a gente sabe que o passado não muda. Um verdadeiro pesadelo. E digo isso porque, mesmo o socorro tendo chegado, simplesmente não puderam fazer nada. Eram 4h18 da tarde quando declararam meu marido oficialmente morto. Na hora, não souberam dizer ao certo o que tinha acontecido com ele. Ou então disseram, e eu não entendi direito, pelo fato de ter entrado naquele desespero, mas depois ficou constatado que ele havia sofrido um mal súbito, que dali tinha derivado para não sei o quê. Na verdade, isso pouco me importava. Perdi meu marido desse modo terrível. Todos os nossos sonhos por água abaixo. Tudo aquilo que planejamos, nós dois, lado a lado, todo o nosso futuro foi interrompido. Mas eu não acredito que tenha acontecido. Ainda menos daquele modo. Se não tivéssemos pego a estrada, se tivéssemos deixado para vir embora na manhã do dia seguinte, quem sabe, nada disso tivesse acontecido. Porque numa dessas, ele tivesse sido socorrido antes, desde que pegamos a estrada, que ele reclamou que não estava se sentindo bem. Mas quando que eu podia imaginar que fosse acontecer uma desgraça dessas? Eu nunca acreditei, nunca. Mas para mim, a dona Dalva viu alguma coisa de muito ruim do futuro do meu marido. Só que não sei, talvez nem mesmo ela imaginasse que seria assim tão imediato e tão medonho. Minha vida desmoronou. Caí em depressão. Meio que perdi o sentido de viver. Era ele quem dava sentido à minha vida. Todo o resto era complemento. Fiquei tão mal que, sinceramente, não sei como não acabei cometendo uma loucura. No entanto, quando eu pensei que tudo estivesse perdido, até porque, na minha cabeça, estava perdido mesmo, porque o que se pode fazer uma mulher que não tem vontade de acordar, de viver? Era assim que eu estava. Num ponto em que eu tinha certeza absoluta de que nada nesse mundo poderia me devolver a vontade de viver. Mas foi justamente quando eu estava sem esperanças, desejando em pensamento que Deus me perdoe, que a morte viesse me levar também. Aconteceu uma coisa que só tem uma expressão. Foi Deus. Foi Deus. Fazia pouco mais de 2 meses que eu tinha perdido meu marido. E já fazia alguns dias que eu andava sentindo aquele tipo de coisa diferente que a gente logo, no começo, nem liguei uma coisa na outra. Foi minha mãe que me deu aquele toque. Desde a morte do Josias, que eu voltei para casa dela. E ela notou que eu andava
sabe, meio estranha. Um dia, vendo que eu vinha apresentando aquele quadro de indisposição, assim, dia após dia, ela perguntou se estava tudo bem. Engraçado, por conta de tudo o que estava vivendo, aquele torpor no qual eu estava envolta, eu nem tinha reparado nada, mas a verdade é que minha menstruação estava atrasada. E quando comentei isso com ela, ela retrucou. Eu sabia. Você está grávida, Rolando. Acho bom você ir no médico, viu? Fazer um exame. Eu vou com você. Olha, eu ouvi aquilo, mas sabe quando você não dá a importância que as palavras têm? Até fiquei desconfiada, mas sabe, não sei, parecia que não. No dia seguinte, minha mãe me levou para fazer um exame. Imagine a minha surpresa quando vi que o resultado tinha dado positivo. Eu estava esperando um filho do meu marido. Quando que eu podia imaginar que naquelas alturas fosse me deparar com uma notícia tão linda, tão maravilhosa? Apesar de tudo, fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. E nem podia ser diferente. Feliz por saber que tinha um pedacinho do Josias crescendo dentro de mim e que logo ele estaria aqui fora. E fiquei triste por saber que o Josias não estava mais aqui para compartilhar comigo aquele momento tão especial. Íamos ter um filho. Olha, nada me tira da cabeça que o nosso filho foi concebido naquela tarde que passamos lá naquela cachoeira, naquele verdadeiro paraíso. Depois, através dos exames, ultrassons, vi que o tempo batia certinho, de modo que não tinha nenhuma dúvida. Nosso amado filho foi mesmo concebido naquela tarde abençoada. Meu marido partiu, sem que a gente pudesse se despedir um do outro, mas deixou um pedacinho bem pequenininho aqui dentro de mim. Sabe, nada nesse mundo vai aplacar a minha dor. Nada vai arrancar essa saudade que parece aumentar a cada dia. A perda do meu marido é irreparável. Mas pelo menos Deus me deu o consolo de ter o nosso filho aqui comigo. Apesar da dor, da aflição, da saudade, da falta que ele me faz, é no meu filho que encontro consolo, abrigo, que encontro um pouco de paz. É meu filho que tem me ajudado a não enlouquecer de tanta saudade. E é por ele que eu vivo um dia após o outro. Essa criança se tornou o meu remédio, meu lenitivo, meu incentivo para não fraquejar, para buscar forças, até onde acho que não tenho mais, para levantar a cabeça do travesseiro todas as manhãs. É por esse anjo que Deus colocou aqui na minha barriga, que se tornou o meu tudo, meu porto seguro, a minha única razão para viver.